Bom dia a todos, salve a banda de todos. Meu nome é Tata Guilherme, sou sacerdote do Portão de Ferro, na cidade de Sorocaba. Bem-vindo ao canal Kimbanda Explica. Gente, deixa seu like. Eu tô vendo que tá tendo um vídeo que tem muita visualização, mas o pessoal não tem se inscrevido. Isso ajuda, gente, não dói. Você me ajuda, você aprende, tá? Eu também vou ter motivação para responder os comentários e sempre que eu tô respondendo, se vocês observarem, sempre estou dando um ensinamento também que vocês não acham em qualquer lugar. O que eu estou ensinando não é pai Google, não. É conhecimento que foi me passado pelos meus mais velhos e hoje eu ensino meus filhos e assim a árvore continua, tá? Então, aprendeu um pouquinho? Deixa um like, se inscreve no canal também. Isso me ajuda muito, tá? Até porque eu quero expandir mais e mais o conhecimento. Será que estou com feitiço? Todo mundo já se perguntou ou já sentiu muitas vezes que o caminho estava fechado, que as coisas começaram a sair do eixo, que deixou de caminhar como estava caminhando, tá? Que o casamento começou a esfriar rápido demais, que a cabeça, os sentimentos, a cabeça já não respondia mais às emoções nem à razão, escutando muitas vezes até mesmo pensamentos destrutivos, vozes destrutivas, vivenciando algo na vida bem específico, já que aquilo não vinha de uma trajetória de vida, começou a partir de um momento. Primeiramente, a gente tem que entender que existem várias esferas de feitiço, umas delas pode ser a inveja, o olho gordo, que são um dos piores, assim como a praga também, né? Principalmente daqueles que frequentam a nossa casa, daqueles que desejam ter o que nós temos muitas vezes, mesmo que você às vezes tenha pouco, muitos querem ter a vida que você tem, o marido, a esposa que você tem. A gente sabe que o ser humano dificilmente está contente de verdade quando nós conquistamos algo na vida. Sempre vai ser, ele comprou parcelado, qualquer um consegue, tá? Ele deve ter feito feitiço para conseguir aquele marido, aquela esposa. Sempre seremos julgados, nós sempre seremos condenados em todas as situações de melhoria, já que o ser humano carrega dentro de si a incapacidade de conseguir por força própria muitas vezes as suas próprias conquistas e acaba querendo, desejando o que é dos outros, tá? Nisso entra alguns parâmetros. Quando é feito um feitiço realmente que a pessoa está magiada, que foi numa mesa de oráculo e viu que existe um feitiço, haverá sim uma necessidade e um processo para que seja quebrado, desmanchado, despachado essa energia para que a pessoa volte a caminhar. Alguns feitiços feitos com eguns, e quando eu falo de egum é qualquer espírito, porque a palavra egum vem de ossos. Então todo espírito que teve passagem ele desencarnou. Todo espírito, não importa o que seja, caboclo, preto velho, todos são eguns. A diferença é que existe eguns que são bons para trabalhos específicos e outros nem tanto. Outros trabalham para coisas específicas também, para o negativo, tá? Mas quando nós falamos de uma pessoa magiada, primeiro a gente tem que entender o seguinte, a pessoa começa a ficar perturbada, porque tudo começa muitas vezes no mental. 90%, vamos colocar 50%, porque existem magias que vai funcionar no seu cônjuge muitas vezes, tá? Para que ele esfrie a relação, para que ele brigue com você, para que ele se separe, muitas vezes vai ser no seu trabalho para que você seja mandado embora, outras vezes no seu caminho material, muitas vezes vai se fechar no caminho espiritual, tá? Para que você literalmente tenha uma morte, né? Vamos supor assim, uma morte espiritual. A pessoa que acaba perdendo o seu trabalho, o seu marido, a vida financeira, acaba morrendo por dentro, porque automaticamente vai entrar em alguns aspectos até mesmo depressivos. Nós temos que separar o que é pensamento, primeiramente intrusivo, que são aqueles pensamentos que todo ser humano tem. Se joga na ponte, pega essa faca, se corta. São pensamentos intrusivos. Algumas pessoas lidam com isso diariamente
E existe aquilo que é acrescentado numa manipulação, uma magia de dominação de mente, para que seja colocado um pensamento de destruição, para seja colocado magiado muitas vezes, uma manipulação para que você se perca nos seus caminhos, para que você adoeça em seus caminhos, tá? Então existe essa diferença de pensamentos intrusivos, que é algo que em graus elevados leva a uma esquizofrenia, e isso não é espiritual, isso é a própria mente do ser humano, que nós sabemos que nós estamos sobre a terra, nós vamos chorar, vamos sofrer, e nós temos os pensamentos de destruição, até porque nós estamos num plano que nós chamamos de plano denso, que é justamente onde nós lidamos com a morte, lidamos com o nascimento, lidamos com as doenças, com o acidente, com as percas, com as lutas, com as dificuldades e muitas vezes também com a dor e o sofrimento e o peso de carregar algo consigo mesmo, que assim como a gente não consegue muitas vezes se abrir ou confiar em alguém, tá? Já a magia, muitas vezes, ela vem de dominação mental ou espiritual, de encostar, de manipular uma força para que ela adentre dentro dos seus caminhos e coloque algo que nós chamamos de pedras, muitas vezes. Aquilo que você está indo tão bem no serviço, daqui a pouco alguém puxa seu tapete e você é mandado embora sem explicação, seu marido vai embora, sua esposa vai embora, começa a ter brigas dentro de casa, mas nós sabemos que existem sinais disso, tá? Geralmente a gente vê muitas vezes quando uma magia chega no local ou alguém está, né, com magia, geralmente que a casa que tem plantas, plantas tendem a secar, porque querendo ou não, plantas são uma defesa da própria casa, é uma defesa espiritual, principalmente como plantas, a espada de São Jorge, comigo ninguém pode, são plantas que trazem um código espiritual de defesa pelo seu próprio nome, tá? Assim como a ruda também. São plantas energéticas, a pimenteira, tá? São plantas que seguram cargas energéticas, por isso que no aí eu ensinei vocês a fazer uma proteção, para que vocês pudessem entender, né? E ser avisado também. Isso eu estou falando. Sempre é bom a quem que trabalha com Chico Pombagira também observar sempre as questões elementais que possam estar ocorrendo no ambiente onde ficam essas entidades. Sempre tem que ter algumas defesas, para que também se atente aos sinais. Lógico, Exu avisa, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Existem algumas situações, então, que quando nós encontramos realmente magiados, a cabeça, a mente, o corpo, doenças que não têm explicação, perturbações de sono, visagens muitas vezes que nós estamos vendo, tá? Perturbações mentais, emocionais, choro excessivo, sem explicação, são muitas vezes sintomas realmente que possa estar assim uma energia prejudicada que foi mandada para você. Existem dois tipos de magia, a magia que o próprio ser humano cria. Por quê? Porque o próprio ser humano muitas vezes coloca limitações na própria vida que ele tem, e essas limitações mentais, espirituais, limitações de própria vida, tá? De ele não ter a capacidade dele, muitas vezes, colocar dentro dele que ele não tem a capacidade de alcançar algo, tá? Que todo mundo consegue menos ele. E existem magias que realmente vêm bloqueando, que causa fechamento de caminhos, então você perde emprego, você começa a ter briga na família, você perde marido, começa a perder o emocional, aí sim. Existem doenças que vêm para a carne, começa no espiritual, mas quando se chega na carne, não existe remédio que cura, tá? Então existe sempre essa questão de se atentar a sinais, entendeu? Precisa sempre se atentar ao movimento espiritual que possa acontecer, calafrios que em locais aonde você se chega. Outra coisa, tá falando com alguém ou vai na casa de alguém, você começa a bocejar muito, você já sabe que é um ambiente que está ali, é um ambiente pesado e você está puxando energia. Muitas vezes você está conversando com alguém, a pessoa está com dor de cabeça, você fica com dor de cabeça, você é uma esponja, você acaba puxando os problemas das pessoas para você. E aí a pessoa começa a ter caminhos e você não. Por quê? Muitas vezes você dentro de si é alguém que doa muita energia, quer ver todo mundo bem.
E o que acontece? Você muitas vezes só tem para si. Eu sempre falo para meus filhos o seguinte: se você tem um, você não tem nada. Se você tem dois, você não tem nada. Se você tem três, é caso falte dois. Se você tem quatro, aí você vai pensar em ajudar alguém, tá bom? Porque não é todo mundo também que merece ser ajudado, porque cada pessoa chega numa situação muitas vezes por escolhas e erros dela. E não cabe muitas vezes a você ou alguém querer estender a mão. Nem toda guerra é nossa, isso eu aprendi dentro da espiritualidade, que nem toda batalha, nem toda guerra, nem todo conflito é nós que temos que lutar pela pessoa. A pessoa, ela muitas vezes deve ser aconselhada, fazer sim suas limpezas, fazer os seus trabalhos espirituais, mas ela ir para a luta, porque Exu nos ensina que Exu abre os caminhos, mas nós devemos caminhar. Então muitas vezes nós se encontramos sim com magias específicas que pode se chegar no mental, se materializar através de alguma fenda emocional que nós abrimos. Por isso que nós falamos que sempre que demanda, uma hora ela chega. Por quê? Porque a hora que você se fragilizar emocionalmente é onde que o mental enfraqueceu o seu campo espiritual. Quando é feito a quebra das suas proteções, essa magia vai adentrar, e aí a gente começa, até fala na expressão, começa a comer pelo pé. Por quê? Porque começa a comer pelos caminhos, tá? Então existe magias que sim, colocam doenças, colocam sim, e aí é lógico, a partir do momento que você sabe também, essa magia começa a enfraquecer, porque você vai buscar, através de um oráculo, através de um sacerdote também, a solução para isso. Mas é sempre bom deixarmos defesas em casas. Eu já ensinei uma defesa muito boa aí no canal e ela funciona ali como um aviso que alguma energia entrou dentro da sua casa, tá? Então existe sim magias que realmente as pessoas estão recebendo, que possa estar recebendo de um vizinho, de uma vizinha, tá? Mas quando realmente uma magia é algo que está fugindo do controle rapidamente, é algo que vem para atrapalhar os caminhos de verdade, algo que estava tudo bem e de repente o barco vira, a vida vira, a cabeça vira, tá? Os caminhos viram, os caminhos se fecham, os caminhos se trancam. Então sim, existe essas magias sim, então nós devemos se atentar a esses sinais, principalmente perturbações emocionais. Pessoa que começa a chorar muito, pessoa que tem muita alucinação, pessoa que começa a entrar em conflito consigo mesmo, julgar si mesmo, que existem espíritos específicos que não precisa nem mesmo nós mandarmos essa energia para prejudicar alguém. Por quê? Porque esses espíritos, eles muitas vezes vê essa pessoa passando pelas ruas, muitas vezes vê ali uma pessoa fragilizada e acaba vampirizando essas energias. Então ele acaba encostando nessa pessoa para vampirizar, porque qualquer tipo de espírito precisa de energia constante. E essa energia é tirada muitas vezes dos bolsões energéticos que existem no nosso plano. Um dia eu vou fazer um vídeo explicando o que é reino de Exu, o que é bolsão de energético, porque além dos reinos de Exu nós temos outros parâmetros como a energia da feira, do comércio, da praça, a energia que não é citada em nenhum dos reinos, como a energia muitas vezes dos bancos, tá? De locais de grande movimento comercial. Então existe sim algumas energias que aí também tem espíritos, tá? Locais onde tem movimentações, por exemplo, de usuários, também é um tipo de energia que também é utilizada para magia, tá? Pessoas também, existem feitiços que muitas vezes eles vão adentrar na vida da pessoa para colocar essa pessoa muitas vezes novos caminhos de usar mesmo entorpecentes muitas vezes, porque existe feitiço para isso, tá? Existem feitiços que adoecem, que bloqueiam qualquer tipo de energia positiva possa chegar nessa pessoa. E existem essas energias que muitas vezes nós puxamos para nós, queremos ajudar, mas a gente não tem para poder dar e a gente acaba tirando de nós. A pessoa que está desempregada dá um emprego e você é mandado embora. Então nem tudo também há uma palavra amiga. Às vezes a palavra, tem um vídeo aí explicando, a palavra ela tem poder, ela tem direcionamento. A palavra chaves do mundo espiritual, elas muitas vezes traz a melhoria para a vida da pessoa, mas ela precisa retirar de alguém.
Outro atento também, quando vocês estão conversando com alguém, se atente muitas vezes que você está contando um segredo, você se arrepia, fecha a boca. Escuta um zumbido, fecha a boca. A pessoa que está ali muitas vezes não é de confiança, ou mais para frente essa pessoa vai usar isso contra você. Tá? Então o mundo espiritual, quando nós andamos com eles, eles vão trazer muitas vezes um entendimento e vão mostrar quem realmente está conosco, quem pode nos prejudicar. Se atente também às intuições muitas vezes, tá? Lógico, nós temos oráculo, procure um sacerdote, realmente se isso está aqui, se isso foi trazido por você, porque existem espíritos e magias que nós fazemos contra a nossa própria vida, nós trazemos esses espíritos. Por exemplo, casa que tem muita cinza de cigarro acaba trazendo negativo, bitucas de cigarro, casas que deixam comida sobre as mesas, acaba atraindo muito negativo, tá? Porque existem espíritos famintos, almas que estão com fome, tá? Então existe isso também. Roupas também que muitas vezes ficam atoladas, acumuladas, existem espíritos que também se alimentam da energia, já que nossos objetos, nossas roupas, têm a nossa energia, tem a energia do momento. Você não tem uma roupa dentro da sua casa, que é uma roupa que você, por comemoração, ou ganhou de alguém, ou um momento especial, ou um momento de conquista, ela tem uma energia nela, tem uma cor de roupa que você usa que te dá sorte, entendeu? Então tudo contém a nossa energia pessoal, assim como os elementos, assim como a nossa casa, assim como você também deve ter um cobertor que você gosta muito, assim como você tem uma roupa que você gosta muito para dormir, assim como você tem o travesseiro específico, a comida específica, tá? Tudo isso é energia. Então existe sim. Agora a gente não consegue falar num vídeo, olha, será que a pessoa está com magia? A gente fala muitas vezes nos sintomas. E defina se isso é meu, eu trouxe para minha vida, ou se realmente alguém está fazendo contra mim. E cuidado, às vezes o fazer, realmente existem pessoas que acendem vela para te derrubar, faz um feitiço sim, né? Você só não pode dar força para isso. Você sabe que foi feito, não fale que isso vai destruir sua vida. Procure logo um sacerdote para ver qual que é a melhor medicina. Em medicina a gente fala no sentido espiritual, para trazer, levar essa energia embora ou devolver ela, tá? Então isso a gente tem que se atentar. Agora, você não pode simplesmente entrar numa situação dessa e botando força cada vez mais e mais e mais e mais para isso, a ponto de você muitas vezes se colocar energeticamente, esgotar a sua força vital, porque nós falamos de força de vitalidade, porque o que move nós hoje é nós temos saúde, é nós temos sexualidade, é nós temos amor, é tudo ligado ao vital, à força, né? É o sangue da vida, é o sangue de querer vencer, o sangue fervendo, tá? O sangue quente. Então, nós temos que estar ligado a isso também, se atentar aos sintomas de vida, né? O libido acabou demais, tá? Doenças que possam estar vindo, tá? Então, eu acredito que até aqui deu para dar vocês entenderem, né? Eu não vou estender mais, porque meus vídeos estão ficando longos e as pessoas não gostam muito de assistir vídeo longo. Mas isso são alguns sinais que possa estar correndo. Por isso que eu trouxe o que é da psique, que é da mente, e o que pode ser espiritual. Lembrando que o espiritual utiliza o que está aqui. Vem de lá para cá, daqui, canaliza e vem para sua boca. Então, muitas vezes a mente fraca pega feitiço muito mais fácil. Tá bom? Então, cuidado com doação de energias, cuidado com quem você conta as coisas, cuidado. Faça as proteções, use um patuá, faça uma proteção de Exu. Não adianta a gente muitas vezes andar com isso daqui como que se fosse uma paramenta, né? Para cima e para baixo. Para vocês terem uma ideia, eu não uso no meu dia a dia, mesmo sendo um sacerdote, trabalhar, né? Eu uso aqui dentro do templo, porque as pessoas que se assentam aqui muitas vezes estão com algumas energias, apesar que a gente tem a proteção, e eu tenho algumas coisas aqui para que eu não saia de mim, não receba essa carga de energia, tá? Então, eu não ando no meu dia a dia parecendo uma árvore de Natal, não existe essa necessidade. Eu tenho os espíritos já. Você que não tem, que você não pratica,
procure alguém também que seja honesto, né? Que um sacerdote de verdade, para fazer algo que possa te proteger, uma consagração, seja num objeto que você usa, igual seja em anéis também, existe essa possibilidade. Podemos cruzar perfumes, tá? Existe magia para muito fim, tá bom? Então se atente aos sinais, as plantas, os animais da casa, tá bom? Isso é muito importante. Um bom dia a todos, salve a banda, que Exu abra seus caminhos hoje e sempre.